Assim que o Atlético Paranaense caiu para a segunda divisão do Campeonato Brasileiro, muitas pessoas se perguntaram: olha, dá para contratar alguns jogadores deste clube paranaense? Dá para contratar o Canóbio, dá para contratar o Eric, que é bom jogador, tem lá o Mastriani, tem um Canóbio, enfim, vários clubes brasileiros estão se perguntando o que cada jogador do Atlético Paranaense poderia contribuir para a sua equipe na Série A. O Inter não está indiferente em relação a isso. Tem um jogador que o Inter, inclusive, já chegou a estar perto no dia de hoje, só que algumas informações nas últimas horas dão conta de que mais clubes aparecerão querendo este jogador. Tem zagueiro do Atlético Paranaense que interessaria ao Internacional e que já jogou aqui, inclusive gera alguma polêmica. E o uruguaio Canóbio, hein? Interessa o Internacional? Qual a sua situação? Vou te atualizar tudo a respeito destes 3 jogadores que estão na thumb, que vocês já sabem quem é, mas antes tem a vinheta. Bora lá, gurizada, antes eu preciso que você se inscreva no canal, se tu não tá inscrito ainda, curte o vídeo, que é muito importante para dar aquela engajada aqui no canal do Lucas Fontes. Eu tenho um sonho de chegar a 20 mil inscritos, acho que esse ano ainda vai ser difícil, a gente já tá no dia 11 de dezembro, tô com quase 17 mil aí, mas contando com a sua ajuda a gente pode chegar o mais rápido possível, beleza? Se tu gostar, é claro, desse conteúdo, eu te convido a te inscrever aqui no canal. E antes eu quero falar sobre o nosso principal apoiador, que é o Ativo. Ativo Ultra, o estimulante sexual do homem moderno. Eu sempre falo o nome de Ativo, eu já anuncio já há alguns meses, e a galera tem que usar o Ativo para melhorar seu desempenho na vida em casal, beleza? Bora lá! O Internacional, é claro que já está atento em relação a algumas situações do mercado e eu acho que o clube que mais vai movimentar, talvez, o mercado brasileiro é o Atlético Paranaense, né? Porque, afinal de contas, é um clube que foi rebaixado, é um clube que tem jogadores de valor. O Atlético Paranaense fez sucesso nas últimas temporadas com alguns desses jogadores e acabou, neste ano, sucumbindo e foi rebaixado da Série B. E tem alguns jogadores de muito valor ali. Um dos jogadores que o Inter mais quer é o Eric, volante, /meia, joga bastante adiantado até nessa equipe do Atlético Paranaense, tá? Algumas informações no dia de hoje deram conta de que o Inter chegou a se aproximar, o Inter avançou negociações com o Eric. E, de fato, sim, avançou em negociações com o Eric, tá? O Inter, inclusive, se utiliza de um jogador que já está aqui, que apesar de não ter jogado nesse ano pelo Internacional, pertence ao Inter, que é o Gabriel Baralhas. O Atlético Paranaense gosta desse jogador. Entende que o Gabriel Baralhas seria um jogador afeito à Série B, porque afinal de contas jogou na Série B no ano passado pelo Atlético Goianiense, foi muito bem, foi um dos destaques. Nesse ano, o Atlético Goianiense não fez uma boa campanha, acabou sendo rebaixado, mas o Gabriel Baralhas até que fez uma temporada ok lá pelo Atlético Goianiense, o Gabriel Baralhas, e o Atlético Paranaense há algum tempo, até nesse ano ainda, se interessou pelo Gabriel Baralhas. Gosta desse jogador, entende que ele seria um jogador muito interessante para jogar a Série B. O staff do Eric é o André Cury, o empresário dele é o André Cury, que tem muitas relações com o Internacional. Ele tem diversos jogadores do Inter, tem o Alan Patrick, ele tem o Rômulo, entre outros. Ele, por exemplo, participou da negociação pelo Rocher, pelo Arangues, né, como intermediário. Enfim, ele tem diversos negócios com o Internacional, o André Cury. E o Inter até deve para o André Cury uma situação ali, uma situação já foi quitada, tal, mas já foi paga, mas ainda tem uma situação. Só que o André Cury tem uma boa relação com o Internacional. Bruno Gomes, eu não citei o Bruno Gomes também. O Bruno Gomes, para quem não lembra, ele estava praticamente fechado com o Fortaleza. E aí, de última hora, no último dia da janela de transferências, o André Cury falou, não, espera aí, convenceu o Fortaleza a desistir do negócio para colocar, inclusive, o Taulara lá no Fortaleza, que é jogador também do André Cury. E aí, trouxe o Bruno Gomes para cá, para o Internacional. Então, esse é um ponto forte da negociação, André Cury e a sua relação com o presidente Alessandro Barcelos e com o Internacional. Só que, tá, agora, alguns minutos atrás, a informação da Monique Vilela dá conta de que 3 clubes apareceram no negócio, querendo o Eric, querendo negociar o Eric. Bahia, Botafogo e Santos. E que o staff do jogador, o próprio André Cury, eu tentei falar com o André Cury antes de gravar esse vídeo, ele não me respondeu, pelo menos ainda, tá?
o staff do jogador e o jogador agora avaliam o seu futuro, avaliam as possibilidades para 2025. O Santos, inclusive, aceitaria colocar jogadores no negócio para serem emprestados para o Atlético Paranaense. Isso até poderia ser bom para o Santos em relação a outros clubes, porque geralmente quando um clube cai para a Série B, ele reformula o elenco, né? Olha como é que foi o Santos ano passado. O Santos fez um elenco do zero. E aí quando chega um outro clube ali para oferecer, ó, te dou 2, 3 jogadores, isso é sempre muito útil para um time que está caindo, tá? Então tem tudo isso. O próprio Atlético Paranaense agora vai avaliar as suas situações, o staff do jogador, mas eu ainda acredito, eu ainda estou confiante de que o Internacional ainda está um pouquinho à frente em relação aos outros clubes. Primeiro, tá? O primeiro motivo é o Inter quer o Eric há muito tempo. O Eric já esteve quase vindo para o Internacional em algumas outras janelas, fechou apenas em valores. A vontade do jogador nesse momento é vir para o Internacional. E a questão do Dracuri eu acho que é uma situação que sempre ajuda, porque ele tem uma boa relação com o Internacional. Bom, também surgiu informação a respeito do Canóbio, que é um jogador que interessa também, não só o Internacional, mas para outros clubes. Hoje a gente ouviu o Dudu Oliveira, que também é um dos setoristas lá do Atlético Paranaense, dando conta de que o Canóbio poderia ser um jogador que o Atlético Paranaense, para o Atlético Paranaense negociar. E aí o Internacional surge como um dos interessados. Chegou a surgir também um Grêmio, algumas informações do quanto o Grêmio está de olho, vários clubes estão de olho, assim como em outros jogadores do Atlético Paranaense, como eu falei, é um time que cai como o time do Atlético Paranaense, um time que fez sucesso nos últimos anos e que tem bons jogadores. Esse clube e esses jogadores vão atrair a atenção do mercado nacional. E o Canóbio é um jogador que atrai muito. O seu empresário é o Sorondo. Tá? Em contato com o empresário do Sorondo, eu falei com ele, ele não confirma que o Inter procurou o jogador, ou até mesmo o clube, tá? Mas a gente sabe que é um dos jogadores que estão no radar do Internacional, pelo menos por enquanto não existe nenhum avanço em relação ao Canóbio. A Monique Velela, que também é setorista do Atlético Paranaense, também trouxe informação ainda hoje, tá? De que o Inter tem interesse pelo Kaique Rocha, ex-zagueiro do próprio Internacional que está no Atlético Paranaense, e que ele inclusive interessaria ao Vasco e também ao clube da Arábia Saudita, tá? Isso, inclusive, gerou muita polêmica, porque muita gente acredita que o Kaique Rocha é um mau jogador, inclusive não teve uma boa passagem aqui pelo Internacional, e existe aí um melindre em relação a essa informação. O que vocês acham? Eu não contrataria o Kaique Rocha, não fez uma boa temporada também pelo Atlético Paranaense, beleza? Antes de sair, comenta o que tu achou a respeito de todas essas informações. E não sai sem te inscrever e sem deixar o teu like, beleza?